Vai, aqui. Oi pessoal, novamente, estamos aqui juntas, reunidas para falar sobre o capítulo 1 de Daniel, mas antes vamos apresentar. Eu sou a Ana, também conhecida como Bá. Eu sou a Duda. Eu sou a Rebeca, mais conhecida como Rebequinha. Isso. Então, a gente vai começar agora com a Dudão. Vai lá, Dudão, mostra o teu conhecimento. Bom, a gente está falando sobre Daniel, o capítulo 1. Mas antes, o que a gente precisa saber? Os motivos por que Daniel estava indo, para onde ele estava indo. Pra onde ele estava indo? Bom, a Babilônia era dos impérios mais expressivos da época. Eles eram conhecidos pelo seu grande conhecimento na arquitetura. O que mais? Na arquitetura, eles eram conhecidos porque eles faziam prédios muito majestosos. Se a gente for olhar a Idade Antiga, os povos geralmente eles têm grandes conhecimentos nessa área. Por exemplo, se você olhar... Ela sabe muita coisa de história, então vamos deixar ela falando, né, Rebequinha? Por exemplo, a Babilônia era conhecida como a cidade dos jardins suspensos. Sim, é muito fofo. Eu queria muito ter um jardim suspenso na minha casa. Eu vou fazer um dia. Sério. Vai, pode continuar. Que, por exemplo, eram construções muito coloridas e cheias de ornamentos. Esses ornamentos eram feitos em ouro, em pedras preciosas, assim como as plantas. Eles colocavam jardins suspensos ao redor da cidade para mostrar o poderio deles, assim como o conhecimento dele em belas artes. Daniel, ele estava indo para esse lugar, mas o problema é que não era só um lugar bonito, era um lugar conhecido pela sua idolatria. Se você for ver a história antes de Daniel, você vai ver que o povo de Israel estava tendo um problema muito sério com a idolatria. Deus, ele, profeta após profeta, avisava o povo que a idolatria deles ia causar grandes problemas. E isso aconteceu. Na verdade, o povo caiu em intensa idolatria e Deus, para purificar o seu povo, conduz eles através do povo babilônico à purificação. E aí que Daniel entra. Ele foi na primeira deportação. A primeira deportação do povo judeu. Não, do povo da o povo judeu. Do povo da tribo de Judá. Isso. Pro cativeiro babilônio, a primeira foi feita com os príncipes O e que a os reis. deportação surgiu? A pergunta aqui no meu ponto. Deportação é quando um determinado grupo é retirado de um lugar para outro. Por exemplo, eu, brasileira, vou para os Estados Unidos, entro lá e depois eu sou deportada para o meu país. Eu sou retirada. Você fez uma coisa errada, Dudão. Fiz? Isso. Ou não? Ou não. Isso, ok. E aí eu fui retirada dos Estados Unidos e eu vou ser trazida pro Brasil novamente. Então eu fui deportada. O povo da tribo de Judá saiu de Jerusalém, do seu território, foi deportado, foi enviado para a Babilônia. Respondido? Ponto. Sim. Entendeu? Beleza. Então tá ótimo. E agora? Só. Vamos focar. Quando eles chamaram os deportados... Deportados? Isso. Eles tinham um Padrão. padrão, exatamente. Um padrão de quem eles queriam estar levando pra Babilônia. E esse padrão, no caso, as pessoas... Tá escrito aqui no capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler pra vocês. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e sejam capazes para servir no palácio real. Ou seja, essas pessoas eram casáveis. Eram casáveis, não eram casáveis? Olha Sim, isso, gente. eram muito casáveis. Eles eram Só saudáveis. Só recebe. Eles eram saudáveis, eles eram bonitos, eles tinham muito conhecimento, entendimento, bom senso, eles eram queridos. E que mais? E eles eram povo de servos. Deus, Eles povo eram de servos, Deus. exatamente. Muito casado. Ou seja, eles são, tipo assim, poucos, né? Raros pessoas. E eles iam pra lá e eles iam aprender a língua do povo da Babilônia e iam conhecer a cultura babilônica. Ok, e o que isso tem a ver com a nossa história? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses quatro amigos, eles estavam dentro desse padrão, ou seja, eles eram
jovens, israelitas, bonitos, saudáveis, com muito conhecimento, com muito entendimento, e eles tinham bom senso e eles eram servos. E ricos, exatamente, porque olha só, tá escrito no 3 que tinham que ser de família real ou de família nobre. Então eles eram ricos também. Ô, glória. Ou seja, esses eram os 4 amigos que foram pra lá. Ok, agora... Pode falar? Vai, me Qual é o significado de Daniel? Então, o Ponto acabou de falar aqui, perguntou o significado de Daniel e os nomes dos outros amigos. Então, o de Daniel significava Deus é meu juiz. Só que o rei o chefe dos oficiais da Babilônia, trocou o nome deles e trocou pra... como é que é o nome dele? Beltesazar, que o Daniel virou Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Ou seja, não era mais Deus que era o juiz, mas Bel, que era o deus, um dos deuses da Babilônia. Ananias, ele virou... Como é que é o nome dele? Sadraque, que a gente ouve, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. O Sadraque, o primeiro deles, ele significava antes o Yahvé gracioso, grandioso. Gracioso. Eu não sei o que eu escrevi. Eu acho que é gracioso. Mas eu não tenho certeza. E agora? E agora? Tá, continuemos. E agora? Tá bom. Então, Ananias provavelmente era gracioso. O Deus é gracioso. E quando ele trocou o nome pra Sadraque, ele virou comandado pela Aki. E Aki era a deus das estrelas e do céu e da lua e tal. E, ok, Misael, que virou Mesaque, Misael antes significava quem é como nosso Deus. E Mesaque significa quem é como Aku, que é outro deus da Babilônia. E Azarias, que significa Deus conosco, virou Abednego, que significa servo de Nebo. E esses são os nomes e os seus significados. Ok. Daniel saiu da tribo de Judá, do reino de Judá, e foi levado cativo para a Babilônia. Ele e seus amigos foram levados na primeira leva. Quem eram eles? Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro. E lá eles tiveram seus nomes trocados para... Ai, deixa eu achar. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso tudo aconteceu e eles tinham mais ou menos de 15 a 16 anos. Eles eram jovens, tipo assim, mais novos que a gente, olha isso. Eles eram mais novos que a gente. E pra gente tomar esse tipo de decisão já é algo extremamente difícil, decisões até menores. E eles decidiram não se corromper com o modo de viver babilônico. Por quê? A Babilônia, como eu falei, era conhecida por grandes conhecimentos, mas também pela idolatria. Eles adoravam vários deuses. E como a Ana explicou, eles tiveram seus nomes trocados para exaltar esses deuses. E eles chegando lá, imagine, a jornada deles para eles chegarem até a Babilônia foi mais de 1000 quilômetros. E eles chegaram, e imagine, você, tipo, fez a não dirigida. Nossa, E, tipo, dirigida. aquela não dirigida que você só correu e você chega e tem comida no seu quarto. E você tá Muita assim, comida. muita comida. Mas comida tri boa, tipo assim, muita comida boa. E sim, e você Tipo, vai... comida de rei, assim. Tipo comida de Natal. É, tipo, nossa, um banquete de Natal, imagina. Tipo isso. Só que de rico, né? De rei. Assim. E aí você chega lá, tem, tipo, muita comida. E você vai falar assim, nossa, tava com muita fome, vou comer. Isso aconteceu mais ou menos com o Daniel. Mas ele, em vez de 40 minutos, ele andou 1000 quilômetros ou mais pra chegar na Babilônia. E ele chegou lá, teve seu nome mudado. Ele teve o seu corpo mudado também, digamos assim. E ele sofreu... Nossa, não! Tá, mas peraí. Olha só, dá um pause aí. A gente não falou. Eles foram totalmente mudados. O seu jeito de vestir, o seu jeito de se arrumar. E aí, eles tiveram que tomar a decisão. A De- decisão. A decisão de não se corromper. Mas eu falei da comida e tal. Qual era o problema da comida? Comer não é o problema, mas Nunca é era... problema, né? Mas o problema era o objetivo da comida. Toda comida servida no Palácio Real era antes oferecida aos deuses babilônicos. E se Daniel
comer, se Daniel e os seus amigos comessem daquela comida, eles estariam dizendo: Yahvé não é poderoso, os deuses da Babilônia são maiores do que o meu. Difícil, difícil. Difícil. E essa afirmação é extremamente séria. E o que ela tá dizendo que o nosso Deus não é capaz de combater os deuses da Babilônia. E eles tinham esse conceito muito firme na cabeça deles e eles disseram não. Não vamos nos corromper com as iguarias do rei. E eu acho que o mais maravilhoso disso é que, tipo, a gente vê histórias na Bíblia e a gente acha que só porque as pessoas eram mais velhas, ou porque as pessoas... ele era Moisés, ele era Abraão, eles são maiores do que a gente, que eles não são, tipo, quase que eles não são humanos. Mas mesmo assim, eles se tinham a nossa idade, eles tiveram a cara e a coragem de chegar. Não, nós servimos um Deus e o nosso Deus é maior. E com o nosso Deus a gente pode. E parece ser uma decisão muito simples, né? Mas isso, tipo, interferia em muita coisa. Era só o que eles iam comer, mas não era só o que eles iam comer. Era o que eles iam comer, tipo, quem tava por trás do que eles iam comer. E também tem aquela questão de você ter que glorificar o corpo, porque o corpo não é nosso, né? Do Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Onde é que tá escrito? 1 Coríntios 10, 31. Boa ética, hein? Ética na veia. Tá bom. E essa decisão que eles tomaram, Daniel foi falar com um dos chefes, que se chama Apenas. Peraí. Aspenaz. Nossa, que nome feio. Ok, enfim. E aí, Daniel foi falar com ele isso aqui. É Débora. Débora, dona Débora. Isso aí. Mas tudo bem. Tá bom. E aí, tá falando aqui depois que ele, tipo, propôs uma dieta de 10 dias. Eles iam comer só legumes e beber só água. Então eles, tipo assim, Herbalife, entendeu? Foram os primeiros aqui que fizeram uma dietinha. Herbalife é vegetariano. Ah, pode ser também, mas Herbalife é daquele do shake. Então, pra emagrecer só. Tá, beleza. E os veganos decidiram virar veganos. E vegano não come ovo, leite. Ué, mas aqui tá falando só sobre vegetais, a gente não sabe se ele tava comendo leite. Mas, enfim, que discussão. Ai, eu não acredito. Vai, Ok. vegetariano. Isso, durante 10 dias. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. A gente falou sobre o primeiro capítulo de Daniel. Exato. E a conclusão que a gente teve é que a gente deve decidir fazer alguma coisa e com essa decisão até o final, mesmo que venham consequências ruins Tribulações, provações. ou também consequências boas, assim como aconteceu com Daniel e a sabedoria dele e dos amigos, né? Sim. Então essa foi a nossa conclusão. Muito obrigada por assistir. E é isso aí, até mais. Até mais, tchau. Tchau.